Mãe ora aflita por seu filho sumido e recebe um sinal surpreendente que mudará tudo. A cidade de Vila Serrana sempre foi marcada pelo silêncio. O vento que soprava entre as ruas desertas parecia sussurrar segredos, mas para Mara esse silêncio era ensurdecedor. Desde que Daniel desaparecera, os dias pareciam arrastados. Cada noite ela se sentava à mesa, à espera de notícias, com mó na garganta e as mãos trêmulas. Os olhares de compaixão dos vizinhos eram como facadas que lembravam da dor que ela tentava, mas não conseguia enterrar. Era uma noite qualquer, fria e sem estrelas, quando um item inusitado cruzou seu caminho. Ao se sentar para orar, algo capturou sua atenção. Um desenho estava ali, misteriosamente, em sua mesa. Com traços infantis, a imagem parecia retratar um lugar que ela nunca havia visto, mas que de alguma forma parecia familiar. Era uma clareira cercada de árvores altas, com um céu azul vibrante e encantadores raios de sol que filtram pela folhagem. Mara gemeu ao ver aquilo. Que desenho era aquele? E mais importante, por que estava ali como um sussurro inesperado em meio à sua dor? As perguntas martelavam em sua mente enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. O que ela tinha que fazer para encontrar seu filho? A esperança a impulsionava e, ao mesmo tempo, a afligia com a ideia de mais um fracasso. Determinada a entender, ela levantou-se e decidiu investigar. O desenho parecia apontar para algo como se quisesse guiá-la. E então, ao analisar melhor a imagem, um fragmento de memória veio à tona. Uma velha história que sua avó lhe contara sobre um lugar em uma floresta, onde antigos mistérios estavam enterrados. Esta clareira estava quase lhe dizendo algo, uma verdade escondida sobre sua própria infância. Com um aperto no peito, Mara vestiu seu casaco e saiu para a rua sombria. O ar estava gelado e o silêncio parecia acompanhar cada passo. Quando chegou ao limite da floresta, um calafrio percorreu sua espinha. A escuridão a envolvia e um eco distante de risos infantis parecia ressoar em seus ouvidos. Seria possível que Daniel estivesse ali? Seria esse o lugar onde ele poderia, de alguma forma, retornar? Mas uma energia estranha pairava no ar. Um pressentimento a alertava sobre uma força sombria que pelo tempo todo estivera escondida, como um predador apenas aguardando o momento certo para atacar. O que mais essa busca escondia? O que mais estava enterrado? Agora, Mara se via em um dilema. Ao desvendar esses segredos antigos, ela poderia muito bem perder não apenas o que ainda tinha, mas também a fé que a mantinha viva na busca por seu filho. A escolha pesava em seu coração: desvendar esse mistério ou arriscar perder Daniel para sempre? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Mara estava parada na borda da floresta, seu coração pulsando descompassado. A escuridão a envolvia, mas a luz do desenho ainda brilhava em sua mente como um farol. Aquela clareira, com árvores altíssimas e um céu azul vibrante. Era como se ela tivesse sido chamada. Um frio na espinha a fez hesitar. Algo a alertava para os perigos que poderiam estar à espreita. E no fundo, uma nova resolução começou a cristalizar-se. Eu preciso descobrir a verdade, decidiu com um sobressalto. Caminhando, seus passos ecoavam em meio ao silêncio inquietante da floresta. Assim que a lembrança da risada de Daniel retornou a ela, a urgência cresceu. Mas conforme se adentrava mais no local, seu coração começou a bater mais forte. Algo não estava certo. Era como se a floresta estivesse viva, observando cada movimento seu. De repente, um barulho interrompeu seus pensamentos. Um galho se quebrou. Mara parou, as mãos trêmulas, o olhar fixo na escuridão à frente. Quem está aí? Sua voz soou mais fraca que o esperado. Um sussurro em meio ao vazio. O silêncio tomou conta, mas para seu espanto, uma figura apareceu. Era um homem com uma aparência familiar. Seus olhos carregavam uma intensidade que parecia atravessar a alma dela. Você! Exclamou, o choque arrancando qualquer vestígio de calma. Como você está aqui? O homem era um antigo conhecido de sua família. Marcos, um amigo de infância, cujas lembranças ela havia enterrado, junto com as dores e a nostalgia do passado. Ele não parecia mudar. A mesma expressão amável, mas agora com uma sombra de preocupação. O que está fazendo aqui, Mara? Ele perguntou, apreensivo. Você não deveria estar aqui. É perigoso. Perigoso? Meu filho desapareceu, Marcos. Eu preciso entender. Esse desenho me trouxe até aqui. A frustração fez sua voz tremer. Você sabe de algo? Ajude-me! Marcos hesitou, o semblante cerrado. Nem tudo é o que parece. Daniel, não! Ele não é quem você pensa! As palavras dela engasgaram. Um nó se formou na garganta. O que você quer dizer com isso? Ela questionou, a cada sílaba sentindo uma crescente inquietação. Você precisa confiar em mim. Vem, vamos sair daqui. Ele pegou o braço dela, mas em vez de segurança, uma onda de desconfiança se espalhou por ela. O que está escondendo? Deixe-me ver o que você sabe. De repente, uma explosão de luz irrompeu entre as árvores. Um clarão tão repentino e ardente que fez Mara fechar os olhos. Quando abriu, Marcos havia desaparecido. O coração disparou. A cada batida, ecoando o medo. Marcos! A solidão profunda a envolveu. Um vácuo entre as sombras. Como ele podia sumir assim, num piscar de olhos? Mas então viu algo no chão. Era um pequeno objeto reluzente. Aproximando-se, percebeu ser um colar que Daniela costumava usar. O colar do seu filho. Com as mãos tremendo, pegou-o. Uma presença macabra se fez sentir. Um mal-estar se instalando como uma neblina densa. A clareira ao redor parecia mudar. As árvores sussurrando segredos obscuros. Uma visão aterrorizante invadiu sua mente. Daniel, não mais como uma criança, mas envelhecido, cercado por sombras em um campo que parecia ser aquele mesmo lugar.
trancado em algum lugar profundo, sem saída. Mara sentiu o terror crescer. Daniel! Gritou. Mas a equação era só uma resposta de agonia. A verdade estava começando a emergir, mas a cada resposta mais perguntas surgiam. O que Marcos sabia? O que tinha acontecido de verdade? E a conexão entre o passado e o presente se tornava cada vez mais sombria. A floresta estava agora carregada com tensão. Ela sentia que algo a observava, que cada passo a levava mais longe de sua sanidade. As sombras dançavam, e naquele instante decidiu, tinha que descobrir a verdade. Mas até onde estava disposta a ir com esse conhecimento? Poderia a dor ser mais que a soma das suas partes? Com o colar na mão, ela sabia que o destino de Daniel estava mais entrelaçado com seus segredos do que ela jamais poderia imaginar. Mara estava paralisada, o colar de Daniel em suas mãos, enquanto uma onda de desespero começava a envolvê-la. O som de folhas se mexendo ao seu redor era como um aviso sussurrante. Era preciso agir, mas a angústia a impedia de raciocinar. Olhou para dentro da clareira, as sombras parecendo ganhar vida, dançando ao ritmo de um mistério ancestral. Foi então que, antes que pudesse se mover, um grito cortou o ar. O eco reverberou por entre as árvores e seu coração disparou. Daniel não era a voz cheia de vida que ela havia conhecido, mas uma invocação dolorosa, carregada de desespero. Mas era mesmo ele? O clima já pesado agora parecia insuportável, e uma neblina marrom começou a se espalhar pela floresta, envolvendo tudo. Suddenly, uma figura surgiu na sua frente. Era Marcos, mas não era o mesmo. Seus olhos estavam cheios de algo que Mara não podia definir, uma mistura de dor e algo mais. Não! O que você fez? Ele parecia desesperado. Mara sentiu uma força invisível puxando-a. O que está acontecendo? Ela estava à beira de um colapso emocional. Você não pode fazer isso, Marcos! Eu não queria que você estivesse aqui. Não cuida do que não compreende. As palavras deles eram um emaranhado de emoções. Sombra mais densa se desprendeu dele. Alguém ou algo estava assistindo, e a atmosfera se intensificou ainda mais. A árvore ao lado dela se estremeceu, como se estivesse reagindo a uma presença. Mara sentiu o colar pulsar em suas mãos e, em um misto de pânico e determinação, gritou: Por que você está dizendo isso? O que está escondendo de mim? Nesse instante, um clarão esplendoroso explodiu novamente entre os troncos e suas visões começaram a oscilar. Daniel, se você estiver aqui, responda. Seu grito ecoou de volta, moldando-se em uma angústia carregada. E num ínfimo instante em que o clarão arrefeceu, uma imagem surgiu. Daniel, mas agora ele estava com Marcos. Os dois juntos em uma floresta que parecia vibrar com uma energia própria. E não era a clareira que Mara conhecia. Marcos, o quê? Você está com o meu filho? O choque a deixou imóvel. Você, mãe, entende, Mara? Não é o que parece. Ele estava quase implorativo. Daniel está preso. Não aqui, mas em outro lugar. E tudo começou por sua causa. As palavras dele eram como facadas em seu peito. A dor, o medo, o desespero. Preso? Como assim? O que você quer dizer? Mas antes que ele pudesse responder, a escuridão ao redor dele se intensificou.
Um rugido aterrorizante reverberou pela floresta, fazendo o chão sob seus pés vibrar. Assustada, Mara olhou ao redor. As sombras agora pareciam se mover, como se quisessem engoli-los. O colar em suas mãos começou a brilhar fraco. As sombras reagiram, interrompendo aquela dança que antes parecia tão inofensiva. São os poderes ancestrais, Marcos gritou. Eles também querem o quê? Está em você. E isso nunca deveria ter começado. E para o espanto de Mara, a realidade começou a se fragmentar. O que era real? O que ela pensava que sabia sobre sua vida e sobre seu filho estava começando a desmoronar. Uma sombra espreitava mais perto, uma entidade com uma forma erguida e imponente, e Mara sentiu seu coração afundar. O que mais estava escondido? E qual era o verdadeiro papel de Marcos nessa história? Quando ela tentou se afastar, o chão sob seus pés desmoronou, e um buraco negro surgiu, como se a própria gravação do tempo estivesse sendo reiniciada. Mara, a voz de Daniel chorou, distante e desesperada. Mãe, ajuda! Ela estava à beira. O abismo! O colar brilhando intensamente, pulsando com uma energia que ela não compreendia. A queda parecia iminente, e Mara sabia que se desse um passo, tudo mudaria. Mas até onde ela estaria disposta a ir para entender? Não tendo como responder, a escuridão a envolveu de vez, engolindo o resto da floresta e a esperança que ela ainda tinha. A escuridão a envolveu, e o abismo se abria a seus pés. Mara sentiu a gravidade das palavras de Daniel, reverberando em sua mente. O colar pulsava como um coração, iluminando o espaço por um breve instante. E quando a luz se apagou, uma sombra mais densa surgiu. O medo paralisou seus músculos. O que vai acontecer? Pensou. Mas antes que pudesse responder, um rugido estrondoso ecoou pela floresta, e tudo parecia girar. Mara foi lançada para trás, um turbilhão de presenças invisíveis ao seu redor. Era como se a própria floresta estivesse se revoltando contra ela. E então, uma verdadeira explosão de luz branca a secou. Ao recuperar a visão, o mundo estava diferente. As árvores estavam em chamas e o ar tinha o cheiro de fumaça misturado a alguma coisa muito antiga. E no centro da clareira, uma figura estava em pé, a luz girando em torno dela como um halo. Mara reconheceu aquele rosto. Era sua avó, mas não como ela lembrava. Os olhos agora pareciam profundos, como se o universo inteiro estivesse contido dentro deles. Mara, querida, a voz era suave, mas carregava um peso que fazia o coração dela acelerar. Você chegou mais longe do que eu poderia imaginar, mas você está morta. Ela entalhou, o choque fazendo as palavras escaparem com dificuldade. Como você pode estar aqui? Eu nunca estive totalmente longe, a avó disse, enquanto as sombras em volta dançavam com um ritmo frenético. Daniel está em perigo. Você deve saber a verdade, e não só uma parte dela. Que verdade? As palavras saíram como um sussurro, medo e esperança se misturando em seu peito. O colar ainda pulsava, agora como se também estivesse chamando sua avó. Ela viu a figura de Marcos passar em sua mente e lembrou-se da energia estranha que o cercava. Marcos, ele sabe de algo. O que ele está escondendo? Ele não é quem você pensa. A avó afirmou, sua voz um lamento profundo. Ele é um guardião,
Mas os guardiões não podem se envolver como deveriam. Um sacrifício precisa ser feito. O ar ao redor estava pesando cada vez mais. As árvores pareciam quase se encostar umas nas outras, como se estivessem em uma conversa tensa. Um sacrifício? Mara se deixou levar pela confusão. Por quê? O que você quer dizer? Com um movimento delicado, sua avó gesticulou para o espaço à esquerda. Uma fissura se abriu na terra. Um buraco negro e profundo. É aqui que tudo começou. O lar da nossa ancestralidade. Daniel, ele pode estar ligado a isso. Você pode trazer a verdade. Novo. Não olhe para ele. Você não pode confiar nele. Mas Mara estava perdida em desespero, capaz apenas de ver o brilho fraco no rosto de seu filho. E a cada segundo, uma realidade mais sombria se desdobrava. Ela se deu conta de que as escolhas não eram apenas dela, mas que Daniel tinha um papel nessa história de sombras antigas. O tipo de coisa que ela nunca poderia ter imaginado. E então, a sombra se dissipara em um brilho intenso, envolvendo redes de realidade e tempo. Você sabe o que precisa fazer, Mara, a avó disse, a voz se tornando um eco distante. O passado não pode ser ignorado. A clareira começou a se fragmentar, como se estivesse ruindo, em torno dela. E no meio dessa confusão, Mara viu a verdadeira face de Marcos pela primeira vez. Ele não era apenas aquele amigo de infância. Ele era a chave para tudo. Por que você estava escondendo isso de mim? Gritou, o choque fazendo sua voz travar. E a resposta dele a deixou sem ar. Porque eu sou o que ficou. Eu sempre estive entre vocês, mas não da maneira que você pensa. Daniel, ele não é só seu filho. Ele é parte de algo maior, algo que pode mudar tudo. E agora a escolha é sua. Naquele instante a clareira desmoronou, engolindo a verdade. E Mara teve a sensação de que, em breve, a luz da realidade só poderia se tornar mais sombria. Mara estava à beira do abismo, as palavras de Marcos ecoando em sua mente. Daniel, ele é parte de algo maior. O buraco negro pulsava diante dela, fazendo seu coração acelerar. O peso daquela verdade a deixava tonta. Mas antes que pudesse processar a gravidade da situação, uma onda de energia a envolveu, fazendo-a perder o equilíbrio. Ela gritou, mas o som foi abafado por outro rugido, que agora parecia vir de dentro do próprio chão. As árvores vibravam. E a clareira começou a se desintegrar aos poucos. Foi então que uma enxurrada de luz surgiu do buraco, revelando uma imagem perturbadora. Mara viu Daniel de novo. E dessa vez, não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher. Nama, que Mara não conseguia identificar a princípio, mas que parecia estranhamente familiar. Mãe! Daniel a chamou, mas a voz dela saiu rouca, como se estivesse sufocada. Mãe, por favor, ajude-me! As sombras ao redor começaram a se agitar, como se a presença da mulher as fizesse estremecer. Não olhe para ela! Marcos gritou, seu tom de voz agora cheio de desespero. Mara, é uma ilusão! Não pode confiar! Ilusão? A incredulidade tomou conta de Mara. Quem é ela? Por que está com meu filho? A mulher, envolta por uma luz dourada, parecia suplicante, estendendo a mão na direção de Daniel. Ela é parte do passado que você nunca conheceu, Marcos explicou, o pânico misturando-se à urgência. Ela é a conexão entre vocês três. A verdade é muito mais complexa do que você imagina. Mara estava confusa. O passado se desenrolava de uma maneira que ela nunca poderia antecipar. Que verdade?
O que você está dizendo? Ela é sua irmã, Mara! A revelação cortou como uma faca. Sua mente ceifou qualquer racionalidade. O quê? O choque a fez balançar. Isso não pode ser verdade. Você precisa entender. Daniel estava em perigo porque a energia dela o atraiu. Ele não é o que você pensa. Marcos prosseguiu, aparentemente perdendo a paciência. E ela está presa entre dois mundos, como muitos de nós que vieram antes. Ele precisa dela. A figura feminina sorriu, mas a expressão estava carregada de tristeza. Mãe, por favor, eu estou aqui. Precisamos. Shh. Nos encontrar. O pedido parecia direto ao coração de Mara, mas não conseguiria confiar. As verdades que a cercavam eram como uma teia intrincada de segredos. Antes que pudesse formular uma resposta, um tremor percorreu o solo. Uma fissura se abriu sob seus pés e o chão começou a colapsar. Mara! Marcos gritou novamente, sua voz cortante no caos. Você não pode se deixar levar pelas ilusões. Sua vida e a vida de Daniel dependem disso. Os rostos de Daniel e da mulher começaram a se desfazer em imagens confusas, enquanto sombras se aproximavam, revelando rostos de antigos guardiões. Cada uma das presenças tinha a mesma expressão de dor e tristeza. Você deve decidir, Mara! Uma voz ecoou, reverberando pela clareira, em ruínas. Mara sentiu o ar ficar pesado e os ecos daquele passado perdido pareciam gritar por libertação. Por que você nunca me contou? Ela começou a questionar Marcos, mas o desejo de salvar Daniel prevaleceu. A realidade começou a oscilar mais intensamente. As árvores pareciam se encurvar para ouvi-los, cada sombra dançando ao ritmo da tensão que crescia. A conexão que você sente é algo que nunca deveria ter sido separado. Marcos definiu. Sua expressão, cheia de desespero. Você precisa enfrentá-la ou perderá Daniel e tudo o que ainda pode ser. O buraco negro à frente formou uma realidade própria e Mara, em um momento de clareza, percebeu a verdade que se formava rapidamente. Mas antes que pudesse decidir, uma luz flamejante explodiu e uma figura obscura surgiu do espaço em fragmentação. Você não pode mudar o que já está escrito. Era como um último aviso, e estrondosamente tudo desapareceu em uma onda de energia densa. Os gritos de Daniel misturaram-se à voz da mulher, e Mara sentiu que estava no limite. Ela precisava escolher entre a verdade e a ilusão, entre os laços de família e o amor por seu filho. E enquanto um abismo se abria sob ela, a questão crucial permanecia pairando no ar como uma sombra, e Mara sabia que qualquer passo em falso poderia custar tudo. O que eu faço? O eco de sua própria dúvida ecoou no vazio, e ao hesitar por um momento, a realidade que conhecia estava prestes a ser transformada para sempre. Mara estava à beira do abismo, as palavras de Marcos ecoando em sua mente. Daniel, ele é parte de algo maior. O buraco negro pulsava diante dela, fazendo seu coração acelerar. O peso daquela verdade a deixava tonta. Mas antes que pudesse processar a gravidade da situação, a figura de sua avó, envolta em luz, tinha um brilho de esperança. E algo dentro dela lutava contra o desespero. Justo quando a sensação de desmoronamento se intensificou, a clareira foi iluminada por um feixe de luz, tão intenso que Mara teve que fechar os olhos.
Era como se o próprio tempo estivesse parando. Quando a luz se dissipou, tudo o que ela conhecia havia mudado. As árvores se transformaram em figuras distorcidas e a mulher ao lado de Daniel agora parecia mais uma sombra do que uma presença viva. Não acredite! Marcos gritou, a voz dele cortando o silêncio como uma faca. Ela não é quem você pensa que é! Mara olhou para a mulher mais uma vez, mas havia algo de estranho em seu olhar. Ela sorriu, mas era um sorriso frio, um sorriso que não alcançava os olhos. Nos olhos da mulher havia uma profundidade que a aterrorizava. Você finalmente está aqui, Mara. Ela falou, suave e sedutora, mas havia um tom subjacente que fazia a pele de Mara se arrepiar. Quem é você? Mara perguntou, tentando manter a firmeza na voz, mas o medo não aparecia. O que estava acontecendo? A clareira parecia se desfazer e a luz crescente se tornava um turbilhão de cores vibrantes. Sou tudo o que você não sabe e tudo o que você precisa saber, a mulher respondeu, e a forma dela começou a mudar, flutuando e se distorcendo como se estivesse se desmontando. Daniel! Mara gritou, a urgência de sua voz inundada com desespero. A silhueta do filho se tornou mais difusa, quase opaca. O que você fez com ele? A mulher fez um gesto e uma onda de energia a envolveu. Ele é parte de um legado, Mara. E você está no meio disso tudo, sem perceber. As sombras se aproximaram ainda mais, como se fossem alimentadas pela adrenalina que corria pelas veias de Mara. Ela sentia a presença delas, um tipo de sobrevivência enraizada no solo, sob seus pés. Essa ilusão, isso é tudo uma mentira, disse Marcos, agarrando o braço dela, os olhos cheios de pânico. Não se deixe levar, a verdade é muito mais sombria do que você imagina. A mulher olhou para Marcos com um desprezo que a fez estremecer. Você nem tem ideia, Marcos. A escolha não é sua. Você é apenas um peão neste jogo cruel. Foi então que, como um flash, Mara se lembrou de algo. As memórias de sua infância se misturaram, revelando segredos que pensava enterrados. A árvore! Ela exclamou. A história da nossa família, a maldição. O conhecimento brotou como flores na primavera. E o horror da revelação a apanhou. Sim, a árvore, a mulher confirmou, com um sorriso que fazia o coração de Mara afundar. O que você vê aqui é a raiz de tudo. Daniel e sua linhagem estão entrelaçados. Ele foi escolhido, e a conexão que você sente é apenas o princípio. O chão começou a tremer, a clareira vibrando com fúria. Não! Mara gritou, recusando-se a aceitar. Eu não vou deixar isso acontecer. Mas uma onda de poder se manifestou quando a mulher se inclinou em direção a Daniel, que parecia desvanecer-se. Ele precisa fazer parte disso. O equilíbrio deve ser mantido. De repente, um rugido profundo ecoou. A realidade implodiu ao redor deles. O espaço começou a se desintegrar. E palpitações de luz e escuridão se fundiram em uma tempestade caótica. E com o último grito, Mara foi empurrada para o vazio. Ela esperava cair, mas em vez disso, encontrou-se em um espaço de nada. A mulher e Marcos desapareceram e o eco das vozes se tornaram distantes. O peso daquele vazio estava sufocante e a única coisa que ela poderia ouvir eram as batidas do seu próprio coração. E então, uma nova frase atravessou sua mente. Ninguém é quem parece ser. O tempo parecia ter se congelado. Olhando para o vazio, uma nova verdade começou a se revelar. Era um quebra-cabeça que faltava algumas peças. O que mais havia sido ocultado?
O que mais a esperava quando tudo isso finalmente se resolvesse? Mara sabia que a luta estava longe de acabar e tinha certeza de que o que estava por vir mudaria tudo, para sempre. Mara estava perdida naquele vazio. A sensação de desespero envolvia todo o seu ser. O que quer que estivesse acontecendo ao seu redor parecia seguir um ritmo frenético, e tudo o que restava era o eco da voz de sua avó e de Daniel, misturado em um sopro de esperança e preocupação. Então, uma luz ofuscante surgiu de repente, iluminando o espaço sombrio e revelando um novo cenário. Uma clareira completamente diferente tomou forma diante dela. Árvores frondosas, um céu claro e um aroma adocicado de flores no ar. Mas algo estava errado. As cores vivas tinham um toque de opressão. Mara sentiu o frio na espinha e, enquanto avançava, notou uma presença familiar. Era Marcos, cercado por uma aura estranha, como se estivesse envolto em uma névoa que o tornava indistinto. "Não, o que você está fazendo aqui?" gritou Mara, o medo fazendo sua voz tremular. Ele se aproximou lentamente e, sem responder, apontou para a direção de uma árvore gigante que parecia pulsar em um tom escuro e ameaçador. "Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais", disse ele, a voz grave ecoando como um truque ensaiado. A energia da sua família, ela não é apenas ancestral, está ligada a uma força obscura. Daniel. Sua voz falhou e ele hesitou. O olhar de Mara flutuou entre o amor por seu filho e a sinceridade de suas palavras. "Daniel o quê? O que ele tem a ver com isso?" exclamou, o coração martelando descontrolado. Mas antes que ele pudesse continuar, um brilho intenso surgiu do colar, que ainda segurava na mão. A luz estava se intensificando a cada segundo, e a presença de sua avó começou a se materializar na frente dela novamente. "Mara!" A voz ecoou, imponente, cheia de poder. "A escolha é sua. Mas entender a verdade é crucial." Com um movimento sutil, a avó gesticulou para o céu, onde nuvens escuras começaram a se agitar. "Ele não é apenas seu filho. Ele é a chave. Ele é a linhagem." Mara sentiu o chão tremer sob seus pés. "O que você quer dizer com isso?" Uma onda de confusão o envolveu. O colar agora queimava contra sua pele, pulsando em um ritmo que espelhava seu próprio coração. "Daniel é meu filho. Ele não pode ser parte de algo mais." Então, do nada, uma sombra se projetou nas árvores ao redor. Era uma figura feminina. A mulher que ela havia visto antes, agora mais clara e mais sinistra. Ela sorriu, mas não era um sorriso gentil. Era uma expressão de triunfo. "Uau, você finalmente chegou, Mara. Por muito tempo esperei por isso." Marcos recuou, o rosto escurecendo em uma expressão de desespero. "Não escute ela! É uma armadilha!" Mas já era tarde. Mara estava presa entre a verdade blefante da mulher e a determinação de Marcos, que havia se tornado um desconhecido aos seus olhos. "Você nunca soube!" A mulher sussurrou, seu tom suave como seda. Mas Daniel é a verdadeira ligação entre duas linhas de poder. Você e ele, seu passado e o meu, estavam destinados a se encontrar. Ele é a causa de tudo isso. Um espanto tomou conta de Mara. A mulher não era apenas uma estranha, mas a encarnação de algo antigo e sombrio. Você é. A conexão começou a se formar. De repente, uma memória veio à tona, um eco distante de sua infância. Você era da família que... Sim,
A mulher sorriu, e naquela fração de segundo, a verdade se desnudou. Eu sou sua mãe. As palavras atingiram Mara como um soco no estômago. Tudo pareceu ruir. Não! Isso não pode ser verdade! Ela se virou para Marcos, buscando uma explicação, mas a expressão no rosto dele deixava claro que a verdade era inegável. O que isso significava para Daniel? O que havia acontecido? A clareira começou a se desintegrar novamente, as sombras se tornando vorazes. Mara lutou contra a realidade que se revelava e, em um impulso instintivo, agarrou o colar, elevando-o como um escudo. A luz brilhou intensamente e a mulher gritou, mas não um grito de dor. Era uma demonstração de poder. Ele deve vir comigo. As palavras da mulher ecoaram em um lamento que reverberou pelas. Ar! A linhagem terá seu preço, e você, Mara, tem que escolher. Com o coração disparando, Mara sentiu que seu destino estava prestes a se entrelaçar de maneira irreversível. Não! Eu não vou deixar você levá-lo! Gritou, desespero se transformando em determinação. Mas a atmosfera estava pesando. O abismo se aproximava novamente, e a verdadeira batalha entre o bem e o mal estava apenas começando. Ela havia pensado que estava perdida, mas agora sabia que a luta pela verdade tinha que ser feita, que escolhas seriam necessárias para proteger Daniel. As sombras avançavam, e a pergunta ecoava em sua mente e no ar. Até onde ela iria por amor? Mara estava à beira do abismo, as palavras da mulher ecoando. Em sua mente, enquanto as sombras se aproximavam, o colar pulsava em sua mão, como um coração acelerado. A cada momento, a clareira se tornava mais distorcida, as árvores parecendo se inclinar. Enquanto ela lutava para entender o que estava se desenrolando diante de seus olhos. Você não pode levar Daniel, bradou, a voz ferida por um desespero crescente. A mulher sorriu. Não era um sorriso acolhedor. Era um desafio, uma provocação. Ele está destinado a muito mais do que você pode imaginar, Mara. E então, inesperadamente, um rugido cortou o ar. A sombra da mulher pareceu ganhar vida, expandindo-se como se estivesse se alimentando da tensão. O chão sob seus pés empezou a rachar, revelando uma fenda obscura. Você não entende, não é apenas sobre nós, é sobre o seu passado, a sua linhagem. Você precisa aceitar quem você realmente é. Mara olhou em volta confusa. A clareira estava se desintegrando e ela sentiu a urgência crescer. Quem eu realmente sou? O desespero retumbava em sua voz. E naquele momento, o colar em suas mãos fez uma luz explodir. Um jorro de brilho que pareceu parar o tempo por um breve instante. As sombras hesitaram, e foi nesse instante que uma figura surgiu da luz. Daniel! Ele apareceu em meio à clareira, não como uma criança, mas como um jovem, com um olhar intenso que fazia seu coração disparar. Mãe! Ele gritou, sua voz carregada de um sentimento profundo. Você precisa ouvir. A verdade está mais próxima do que você pensa. Mãe? A revelação foi como um tapa na cara. A mulher ao seu lado, a figura que se dizia sua mãe, riu suavemente, um eco de poder. Sim, doce Mara. Daniel é parte de uma antiga herança e você é a chave para libertá-lo. Nesse momento, tudo fez sentido e ao mesmo tempo não fazia. Mara se sentia paralisada, a dúvida misturada com a esperança e o som do próprio coração retumbando em seus ouvidos.
É verdade? O que está acontecendo? O olhar dele estava fixo nela, uma conexão mais forte do que antes. Existe uma maldição que começou antes de nós, e agora ela está se renovando. Para acabar com isso, você precisa escolher. As palavras de Daniel cortaram o ar. O que eu preciso fazer? O medo e a confusão dançavam em seu coração. Mas a mulher, com seus olhos sombrios, interveio. A energia que flui em você é poderosa. Você sente isso, não é? É a mesma energia que conecta você a este lugar, a Daniel. E então a sombra se agigantou, tomando a forma ameaçadora de uma criatura ancestral. Esse é o preço, Mara! Um de vocês deve ser sacrificado para restaurar o equilíbrio. Não! Daniel gritou, mas a criatura avançou, fazendo as árvores rangerem e o chão tremer. Mara sentiu o colar pulsar novamente e a conexão com tudo ao seu redor parecia intensificar. Lembrou-se da história que seu avô contava sobre a árvore antiga que guardava segredos e que, de certa forma, ainda estava viva naquela clareira. Mas a reviravolta veio tão rápido que pegou os dois desprevenidos. O sacrifício não é apenas físico. A mulher avançou, agora revelando não apenas a mãe de Mara, mas também a ligação direta que tinha com a entidade sombria. Eu sou a guardiã, e você, meu amor, deverá pagar o preço para libertar Daniel. A escolha é sua. Ela se viu num labirinto de emoções. Entre o amor incondicional por Daniel e o horror da verdade. O chão tremia sob seus pés e uma visão aterrorizante a atingiu. E se Daniel não fosse o único destino a ser selado? E se tudo fosse um jogo, uma manipulação de sentimentos que ela nem suspeitava? Não, não posso, gritou, mas as palavras pareciam insuficientes. E quando tudo parecia estar à beira do colapso, a criatura se lançou em direção a eles, uma sombra voraz e devoradora. E Mara tomou uma decisão. Ela deu um passo à frente, levantando o colar em um último lampejo de coragem. Então que venha! Eu não vou deixar que nada leve meu filho. Ninguém fará de nós sacrifícios. Com um estrondo ensurdecedor, tudo começou a mudar. Uma onda de poder surgiu e a clareira começou a se desvanecer. A escolha estava feita. Mas qual seria o preço desse ato desesperado? O que aconteceria quando as verdades finalmente emergissem, transformando tudo novamente, de formas que nenhum deles poderia imaginar? Mara estava à beira do abismo, as palavras da mulher ecoando em sua mente, enquanto as sombras se aproximavam. O colar pulsava em sua mão, como um coração acelerado. A cada momento, a clareira se tornava mais distorcida, as árvores parecendo se inclinar sob o peso das revelações, como se o próprio lugar estivesse ciente da tensão crescente. Você não pode levar Daniel! Bradou, a voz ferida por um desespero crescente. A mulher sorriu, um desafio lábio a lábio. Ele está destinado a muito mais do que você pode imaginar, Mara. Então, de repente, o rugido cortou o ar. A sombra da mulher parecia ganhar vida, expandindo-se, alimentando-se. Do medo, o chão sob seus pés começou a rachar, revelando uma fenda obscura. Você não entende. Não é apenas sobre nós. É sobre o seu passado, a sua linhagem.
Você precisa aceitar quem você realmente é. Mara olhou em volta, confusa com a afirmação. Quem eu realmente sou? O desespero retumbava em sua voz. Naquele momento, o colar em suas mãos fez uma luz explodir. Um jorro de brilho que pareceu parar o tempo por um breve instante. As sombras hesitaram. Foi nesse instante que uma figura surgiu da luz. Daniel! Ele apareceu em meio à clareira. Não como uma criança, mas como um jovem, com um olhar intenso que fazia seu coração disparar. Mãe! Ele gritou sua voz, carregada de um sentimento profundo. Você precisa ouvir. A verdade está mais próxima do que você pensa. Mãe, a revelação foi como um tapa na cara. A mulher ao seu lado, que se dizia sua mãe, começou a se contorcer. A expressão dela mudou de confiança para desespero. Como se, de repente, sua fachada tivesse se quebrado. Eu não... Mara, eu sou a chave para isso tudo. A mulher surgiu com um grito, mas sem poder ocultar a fraqueza. Eu sou apenas o que você precisa. Você precisa me ajudar a refazer a ligação. E o tom da voz dela ficou inquietante, como se a alma dela estivesse em jogo. Em um movimento quase instintivo, Mara se voltou para Daniel. O que está acontecendo? O que é essa ligação? O caos ao redor parecia intensificar conforme as verdades se entrelaçavam. E naquele instante, uma sombra cortou o céu, caindo como um manto de incerteza. A mulher, agora com os olhos arregalados e a voz trêmula, interrompeu. Você não sabe, mas eu sou. Eu sou também parte dele. O pânico tomou conta de Mara. Como você pode ser parte do meu filho? E foi nesse momento que o mundo começou a desmoronar ao redor dela, de um jeito que fez a clareira tremer. A sombra que pairava acima desceu como um furacão, engolindo a luz e as cores. O colar brilhou intensamente, lançando uma onda de energia que fez todos ali tremerem. Eu sou a ligação entre vocês dois, a mulher gritou e o eco reverberou nas árvores. A linhagem não é apenas dele, é minha também. E agora a escolha é dupla. Um de vocês deve ser sacrificado. Mara ficou paralisada, o queixo caído. Você está dizendo que todos esses anos, que tudo isso era parte de um plano maior? A confusão cresceu. Você quer que um de nós se sacrifique? Para quê? Para restaurar um equilíbrio que você mesmo quebrou? Você não pode entender. A energia que flui aqui já fez muitas vítimas. A mulher continuava a gritar, quase desesperada, agarrando o próprio peito. Mas Daniel é a única esperança de libertar o que está aprisionado. Suas palavras ecoaram como um lamento. E naquela fração de segundo, Mara sentiu o vazio se aprofundar, porque a verdade poderia ser ainda mais complicada do que imaginava. Se a mulher era realmente parte de Daniel e também sua mãe, o que isso significava? O chão começou a desabar sob seus pés. As sombras dançavam frenéticas. E então, um grito estrondoso ecoou pelas árvores. A criatura sombria se lançou em direção a eles, envolta em fúria. O preço deve ser pago. Não se iluda, Mara. A vida de Daniel é necessária para restabelecer a ordem. E com isso, Mara ficou sabendo que a linha entre amor e sacrifício jamais havia sido tão fina. A clareira se distorcia, e as últimas palavras de sua avó ecoaram em sua. Mente. A escolha é sua. E ela se sentiu presa entre a angústia e a necessidade de proteger Daniel. Um abismo se abria sob eles, e a dúvida pairava no ar. O que ela faria?
Sacrificaria a única chance de salvar seu filho por uma verdade que ela ainda não compreendia? Não posso! Gritou. E a clareira começou a se desintegrar em uma tempestade de sombras, enquanto a decisão ameaçava se concretizar. Ela sabia que a batalha estava longe de acabar, e que a verdadeira natureza das sombras poderia ser ainda mais sombria do que se atreveria a imaginar. Mara estava ensopada em um mar de emoções, com os olhos fixos na mulher que dizia ser sua mãe. O chão tremia. E a clareira parecia se desfazer à sua volta. Não! Isso não pode ser verdade! Ela gritou, o desespero pesando em cada palavra. Eu sou parte de você, a mulher respondeu. Uma sombra nos olhos, e a criatura se aproximava, inchando-se em uma forma mais ameaçadora. Daniel estava ali, seu olhar suplicante. Mãe, por favor, a única maneira de acabarmos com isso é entender a verdade. Os ecos de sua voz pairaram no ar, misturando-se ao som do vento que soprava, trazendo uma sensação de urgência. Mara se sentiu dividida. Daniel, o que você está dizendo? O colar pulsava em suas mãos, como se estivesse vivo, como se quisesse guiá-la. A criançada de Daniel desapareceu, e o garoto que estava ali agora exibia uma força e uma determinação que ela reconhecia, mas se perguntava de onde vinha. Nós precisamos concluir isso, mãe. A linha entre o bem e o mal, a luz e a sombra, tudo isso precisa se resolver. Mara olhou para a mulher, sua possível mãe, a sombra da criatura e Daniel, e cada parte dela lutava para acreditar. Tá tudo tão confuso, eu não sei o que fazer. A mulher deu um passo à frente. Você é a guardiã desta linha, mas para quebrar a maldição, você deve fazer uma escolha clara. Sacrificar-se não significa a morte, mas abrir mão do seu ego, do seu medo. Mãe, você tem poder, Daniel disse, encorajando a mulher. Você pode nos libertar. O medo tomou conta de Mara, mas o brilho do colar iluminou seu rosto e ela teve uma epifania. O que acontece se eu não fizer nada? Ela questionou. Se você não fizer nada, a linha se fechará e todos nós seremos perdidos, até mesmo a árvore ancestral que tudo conecta. A mulher explicou, a voz tremendo de tensão. O ciclo recomeçará e todos os nós ficarão mais apertados, mais sombrios. O chão tremia, as sombras dançavam e Mara sentiu que uma decisão precisava ser tomada. Então, eu escolho. Ela respirou fundo, esticando o colar em direção à árvore no centro da clareira. Eu escolho a verdade. Uma onda de luz explodiu. Uma corrente pulsante conectou a todos. As sombras gritaram. E a criatura se contorceu, como se a luz estivesse queimando suas forças. E eu não vou abrir mão do meu filho! Mara gritou, o coração cheio de coragem. E enquanto tudo se incendiava em luz, Daniel avançou, segurando a mão de sua mãe. Uma conexão poderosa os uniu, e a mulher ao lado parecia finalmente ser iluminada por uma verdade que sempre esteve escondida. Você não está sozinha, Mara. Todos nós estamos juntos nisso. A luz envolveu a clareira, quebrando a escuridão. E, em um último grito ressonante, a criatura se desintegrou em uma nuvem de fumaça. O chão sob eles estabilizou. As sombras se dispersaram. E uma nova clareira, cheia de cores e vida, emergiu diante deles. Mara e Daniel se encontraram. O abraço deles exhalando amor e alívio. Mas ao olharem para a mulher, viram que agora ela era apenas um reflexo de sua antiga identidade, cheia de esperança e amor. Mais do que uma sombra do passado. Eu sempre estarei com vocês, a mulher sussurrou.
con seu brillo renovado, antes de desaparecer en una luz radiante. Mara deu un tapinha no colar, agora vibrando con energía, y una sensación de paz comenzó a envolverlos. Mas mesmo así, no fundo de seu ser había una nueva inquietación. O que va a acontecer agora? O que está por vir? Se perguntaba. A sensación de tudo ainda no ter terminado a inquietaba. A clareira agora estava em paz, mas Mara sabia que as sombras ainda podiam se aproximar. O que mais precisava enfrentar? E naquele instante, uma leve brisa cruzou a clareira, trazendo consigo um eco distante. Uma última pergunta pairou no ar. O que mais estava por vir? Antes de terminar, preciso que você faça algo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar ainda mais a nossa comunidade. Não se esqueça de infundir a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho impactante. Este é o momento para demonstrar seu apoio. A sua participação é crucial.